Ah, esse é um problema NP-hard. Não existe nenhum algoritmo eficiente. Ah, não, esse daqui é um problema fácil. Tem um algoritmo polinomial para resolver. Às vezes a gente lê isso e fala, poxa, o que será que está querendo dizer, né? Ou a gente acha que é alguma coisa e não entende bem. Entender a teoria de complexidade é importante para você, né, conseguir pelo menos acompanhar aí os artigos. E mais importante ainda, para você colocar nos seus artigos, né? E outra importância, obviamente, é você não se enganar. Você saber com que tipo de problema você está lidando. Complexidade é a gente estudar e classificar algoritmos e problemas. Ajuda a compreender quão difícil aí, ou quão, né, fácil, no caso, pode ser resolver um dado problema aí. E em relação ao tempo computacional, né? Em geral, obviamente, a gente tem que considerar representação desse problema, memória, mas a maioria da teoria aí, ela fala sobre tempo computacional, isso que a gente está preocupado. Quando, né, a gente tem aí um modelo tal, que vai descrever esse problema, né, e os dados aí das suas instâncias, a gente está preocupado com esse tempo. E eu não quero falar de tempo mesmo, 5 segundos, 3 segundos, 10 segundos. Isso dependeria do software que você está usando, né, ou da implementação que você está fazendo. Isso dependeria do computador que você está usando, dependeria de muitas coisas que a gente não quer considerar, que a gente quer uma medida de tempo que seja independente disso. Então, a gente vai usar uma medida aqui, né, que é da ordem de, talvez leve 5 segundos, mas isso é da ordem de N, é da ordem de alguma coisa relacionada ao problema. Por quê? Se o problema crescer, você vai saber que ele vai ficando mais difícil, ele tende a ficar mais difícil. Então, a gente quer, né, usar uma medida da ordem de, uma medida de pior caso, e além disso, que esteja relacionado com os dados de entrada, que tem alguma relação com a instância ali que você está resolvendo de fato. Eu vou considerar aqui o número de operações elementares que a gente está usando para resolver um problema. Por exemplo, soma, subtração, né, comparação de dois valores. O enfoque aqui, como eu falei para vocês, vão ser problemas de otimização. Então, eu estou seguindo, né, um material que falava, olha, vamos definir um problema de otimização da seguinte forma, como um problema de programação inteira mista. Por quê? Qualquer outro tipo de problema vai ser um caso particular desse problema de programação inteira mista. Então ele fala, olha, considera aqui, né, uma função objetivo, então eu tenho dois tipos de variáveis, x e y. Função objetivo cx mais hy, tá, constante vezes aí os vetores. Uma matriz, né, que tem uma matriz A aqui, uma matriz AG, tá? Então uma matriz A, uma matriz G aqui. Então a nossa variável é x e a variável y juntinhos aqui no vetor. Tudo isso menor ou igual a b. Então esse é o problema. E aí vejam, ó, o x é um vetor com n posições e o y tem que ser um vetor aí com p posições. Aí ele fala, o m tem que ser maior que zero, obviamente. Então pelo menos uma restrição eu tenho que ter. Agora o p e o n são o número de variáveis, então pelo menos uma variável eu tenho que ter, ou inteira, ou contínua, ou as duas, né? E aí seria precisamente maior que 1. Então ele considera aí, tá, os dois casos. E mais uma coisa que o pessoal em geral assume na teoria de complexidade, que esses coeficientes são inteiros, para facilitar os cálculos, para a gente saber como é que você está representando o número, né, etc. Obviamente que isso é sem perda de generalidade para o caso da racional. Por quê? No caso racional, você pode representar uma razão por dois inteiros. Então, você não perde muito. O que você vai perder aqui são números irracionais. Ah, uma raiz de 2 aqui, né, eles não vão considerar. Tem como contornar isso, não é um grande problema, tá? Na verdade, você vai falar, o computador nem consegue representar a raiz de 2 numericamente. Então, em geral, o pessoal considera, os coeficientes são inteiros, sem perder aí, né, muito ao fazer isso. O que a gente vai chamar de problema aqui? Ó? O problema ele vai consistir de um número infinito de instâncias. Então, esses são conceitos, né, importantes, que às vezes a gente confunde. O que é uma instância e o que é um problema? Às vezes a gente fala, estou resolvendo esse problema aqui, você está resolvendo uma instância, às vezes, né? Você já sabe quais são os dados do problema. Em geral, né, o termo, quando a gente fala assim, de uma forma mais teórica, né, um problema é uma coisa mais abstrata. Né? Você tem um problema, por exemplo, de dimensionamento de lotes. Então, você consegue definir o problema de dimensionamento de lotes sem falar nada sobre os dados dele. E aí, depois que você tem os dados desse problema, como se fosse uma foto, você foi lá na fábrica e bateu uma foto, né, de quantos produtos tem que fabricar, né, quais os períodos você tem, e aí você começa a atribuir custos de estoque, né, de produção, etc. Aí sim, virou um problema específico, um caso específico. O tamanho desse problema, então, ele vai ficar definido aí pela quantidade de informação necessária para representar uma instância. Ah, estou representando uma instância, eu sei o número de restrições que ela tem, o número de variáveis, e sei também qual é o lado direito, qual é o custo, qual é a matriz de coeficientes, mas nesse caso aqui são números mesmo, tá? Valores. Quando a gente vai representar num computador, a gente vai usar uma representação binária. Como assim uma representação binária? Né? Ah, se você tem um número, sei lá, o número 10, isso daqui está em notação decimal, eu quero representar o número 10 em binários. Quero representar ele como uma cadeia, né, de 0, 1, aqui, né, 0, 0, 1, 0.
Esses são números binários. Como é que a gente faz essa conversão? Basta, né? Acho que vocês já devem ter visto isso em algum momento aí da graduação de vocês. Se não viram, ó, basta eu decompor ele, tá? Usando aqui potência de 2. Então, por exemplo, o número 10, como é que eu posso escrever ele? Vai ser 2 a terceira, tá? 2, 2, 8, mais 2. Então, eu sei que, tá? Eu vou ter um 1zinho lá na posição 1 e um 1zinho na posição 3. Esse vai me dar o 10 da minha, lá na notação binária. Então, eu sempre posso escrever esse cara aqui como um vetorzinho de delta 0, delta 1, delta 2, que aí sim eles vão estar lá, ó, né? Eles vão ser binários, e aí eu consigo transformar isso numa cadeia, tá, de 0 e 1. Então veja que para representar um número, ó, que está entre 2k e 2k mais 1, eu vou precisar, tá, de k valores aqui binários. Então se você quer representar, né, um x, então você calcula log 2 dele para saber quantos k's aí, tá, quantos algarismos binários você vai precisar. Então eu vou chamar de x um problema, e lembra, um problema é um número infinito de instâncias. É como se eu pudesse enumerar todas as possíveis instâncias desse problema, aí sim eu defini esse problema. Tá? Então eu tenho aqui, ó, instância D1, instância D2, estou chamando aqui uma instância, né, um pacotinho de dados lá, de D1, D2, D3 e assim por diante. Então eu vou poder agora representar os dados dessa instância aí como uma cadeia binária, tá vendo? Aqui, ó, e aí o tamanho dessa cadeia é esse LI. Como se eu tivesse uma função que eu vou lá, né, uma funçãozinha, medir o tamanho da instância. Dou uma instância, ele mede o tamanho dela em caracteres binários aí, usando uma ideia de representação binária dela. Então agora, ó, seja um algoritmo capaz de resolver qualquer instância de x em tempo finito. Então eu peguei um problema x, peguei uma instância qualquer dele aqui, uma DI, vamos chamar assim, né? E aí eu quero resolver com um algoritmo A. O tempo de execução desse algoritmo A, a gente vai representar aqui pela função g de A. Então, o g de A é o tempo, tá? É como se, rodei. Vamos supor que a gente está usando aqui, né, o nosso tempo mesmo lá em segundos. Tempo de execução para resolver essa instância foi 5 segundos. Vou lá e anoto. Para resolver essa outra foi 10 segundos. Poxa, eu resolvi uma outra aqui, deu 1 hora. Aí que está o problema. Se eu medir o tempo dessa forma, não está me ajudando muito. Eu ia ter que ter uma lista enorme dessas infinitas instâncias com seus infinitos, né, tempos aí, para cada uma dessas instâncias. Então a ideia é a gente conseguir usar essa informação de uma maneira agregada, como ele está falando aí. Eu vou usar essa medida de tempo, só que da seguinte forma, eu vou usar ela no pior caso, uma medida de pior caso. Então eu vou pegar o máximo desse tempo para instâncias que têm uma mesma característica, ou seja, o mesmo tamanho k. Eu quero esse valor em termos da representação binária. Então, todas que têm essa mesma característica, eu vou pegar o tempo delas, todas as instâncias, né, que têm essa mesma característica, vou pegar o tempo e pegar o máximo deles. Por que o máximo? Estou preocupado com o pior caso. E aí sim, ó, eu defino essa FA, que agora sim, essa F vai ser esse tempo que eu estou buscando, o tempo desse algoritmo, mas agora, ó, em termos, tá, em função aqui de alguma, né, informação dos dados de entrada. Então a gente tem algumas vantagens agora, tá, ó. É independente de uma distribuição de probabilidades, por exemplo, porque se você falasse, olha, infinitos, eu não sei, vamos tentar, né, associar uma distribuição de probabilidades, ver se segue, aí você usa uma distribuição, né, para calcular isso. Também seria uma aproximação, mas, né, porque calcular isso não seria tão fácil. Por outro lado, ela vai ser extremamente conservadora. Como assim? Você está olhando sempre o pior caso. Podem ter instâncias, né, com essa mesma característica aqui, e uma leve 5 segundos e outra leve 5 horas. Pode acontecer, tá? A gente está cansado de saber. Às vezes você vai resolver um problema, você fala, poxa, o meu problema aqui tem o mesmo número de produtos que o outro, está levando 5 horas aqui para resolver no software, nada acontece. Pode ser possível isso. Mas, tá, é uma forma da gente olhar para isso, no pior caso, e isso dá uma medida, como eu estava falando aí, agregada para você. Você tem uma noção do que pode acontecer caso, né, a instância tenha essa característica aqui. Então, ó, como a gente está querendo, né, usar essa função aqui, né, o tempo que o algoritmo leva para uma instância com essa característica, a gente vai usar essa notação do Big O aqui, do O grande. E ela vai sempre falar, olha, esse tempo é da ordem de alguma função. Então, ó, sempre que existir, ó, uma constante positiva aqui, tá? E o inteiro positivo com a linha tal que isso aconteça, ou seja, essa função g aqui, ela passa a dominar, tá? Essa função f a partir de um determinado valor, então a gente tem que a f, tá, é da ordem de g. Por exemplo, ó, esse polinômio aqui, x1 mais x2 até o xp aqui,
ele é da ordem de Kp, ou seja, eu consigo uma outra função mais simples que essa, um outro problema mais simples que esse, tá, mais compactozinho, que domine ele. Então não preciso falar uma expressão enorme, tá? O que importa é o mais significativo ali, é a ordem P. E vejam que eu até coloquei o comentário, não é para a função toda, tá? Basta ser a partir de um valor. Então a gente está preocupado aí com a tendência, né, com esse crescimento assintótico aí, tá? Então a partir de um ponto, essa função sempre domina essa. É o que me interessa. A gente pode começar a definir agora, né, a classificação desses algoritmos e até um pouquinho da classificação de problemas. Só recapitulando, eu tinha lá um problema, tá? O problema é representado por infinitas instâncias. Eu quero saber quanto tempo leva para resolver esse problema. Essa pergunta é muito difícil responder, né? Então, eu vou responder isso baseado nos dados das instâncias, em alguma forma de representar essa instância. Então, dada uma característica dessa instância, né, por exemplo, em representação binária, que é a mais usada, eu quero saber quanto tempo leva, aí, no pior caso, para resolver uma instância desse problema, que tenha essa característica. É que a gente chegou a, então eu vou te falar que, para resolver esse problema, tá, é um tempo aí da ordem de n ao cubo, por exemplo. Então, o algoritmo A, ele vai ser de tempo polinomial, é aqui que a gente queria chegar. Então, o algoritmo ele é de tempo polinomial para esse problema x, agora estou falando de um problema, não é instância. Se, né, f de ak aqui é da ordem de kp. Então, quando eu pego, né, esse tempo desse algoritmo k para uma instância cuja característica que eu estou interessado é k, ele é da ordem de kp aqui. Então, esse p é fixo. Então, com isso, a gente tem essa classe p, que é a classe de problemas que a gente pode resolver em tempo polinomial. Então, veja, eu tenho uma classificação para o algoritmo, tá? Ele vai ser de tempo polinomial, se ele satisfizer isso. Ou seja, ele é sempre da ordem de um polinômio. Alguma dimensão aí do problema, ou algum dado do problema elevado a um valor fixo. E aí eu pego todos os problemas, tá? Peguei aqui, ó. Ah, esse problema. Olhei, existe um algoritmo de tempo polinomial para resolvê-lo, para dar a solução ótima dele? Estamos falando de problema de otimização agora? Ah, existe? Então tá bom. Então ele está dentro de uma classe que é chamada classe P. Ah, tem um outro problema aqui que eu não conheço nenhum algoritmo, tá? Esses daqui, não conheço nenhum algoritmo que leve aí, tá? Um tempo polinomial. Então, ele não está no P, ele está numa outra classe, a gente vai voltar daqui a pouco. Esse problema X está na classe P, se e somente se existe um algoritmo de tempo polinomial para resolver ele. Uma questão interessante, eu vou voltar nela mais algumas vezes, é nessa diferença, tá, ou não, de problemas em que possuem um algoritmo de tempo polinomial, ou seja, problemas que estão na classe P e os que não estão. Ninguém sabe, tá, se todos estão ou se nem todos estão. Então eu vou voltar nessa polêmica aí depois, mas quem já conhece, né, já sabe do que eu estou falando. Então agora, só para continuar, né, os tipos de algoritmo, então a gente falou de algoritmos de tempo polinomial. Tem algoritmo de tempo exponencial. Então se eu tenho uma função f aqui, ó, ela vai ser exponencial, tá? Então só estou usando a mesma definição do livro lá. Se eu tenho, né, duas constantes aqui positivas e duas outras constantes aqui, né, maior que 1, e agora sim, o inteiro positivo K' aqui, que satisfizer isso. Então ela está limitada, de certa forma, ó, por esses dois valores aqui. Essa função, essa f, vai ser exponencial se ela satisfizer isso daqui, tá? Com o K sempre tá maior que um valor K' aí que eu tiver. Então, é, de novo, o movimento assintótico aí, tá? Vejam que agora, ó, esse K é o que está subindo. É uma exponencial de fato, só que ela tem que estar limitada inferiormente e superiormente tem que ter um sanduíche aí de duas exponenciais. Um exemplo aí é a numeração completa, tá? Se você quiser numerar todos os possíveis vetores aí binários, k-dimensionais, isso tem um tempo exponencial. E por quê, né, que a gente diferencia? Porque essa 2K aqui, ó, ela não está limitada por nenhum polinômio. Então você não consegue achar um polinômio que mesmo para um K muito grande, lá no comportamento assintótico, dali para frente, né, você vai sempre garantir que esse polinômio é maior que essa função exponencial. Não tem como. E isso faz muita diferença. Ó. Vejam, se o meu algoritmo, né, tem uma complexidade, a gente está falando aqui, n ao cubo, tá? Então, olha, eu achei um algoritmo aqui para resolver, estou precisando resolver um problema aqui, caminho mínimo. Deixa eu ver, tem esse algoritmo aqui que o cara fala que ele resolve em n ao cubo, tá? N é o número de nós no meu gráfico. Poxa, se eu chegar a 60, ó, o tempo não varia muito, né? Começou em 0,01, chegou a 0,2 segundos. Tá bom. Não está variando muito. Mas veja que se eu achar um algoritmo que é exponencial, 2 elevado a n, um probleminha com 10, ó, levaria 0,001 segundo, mas se eu for para 60, ele já vai para 366 séculos, tá? Eu acho que não é um algoritmo muito bom para você usar. Então não adianta, é importante a gente saber essa complexidade
para, de fato, se esquivar desses algoritmos exponenciais ou tomar cuidado com eles. Se esquivar, vocês vão ver que talvez não seja a melhor ideia, por um exemplo clássico que a gente vai ver aqui. Mas antes, só alguns comentários aí, tá? Ó, então, resumindo, um algoritmo a gente chama de rápido, tá? Um algoritmo a gente chama de eficiente, né? E tomar cuidado, porque às vezes você faz um algoritmo que você não sabe a complexidade, você fala, ó, meu algoritmo é muito eficiente, toma cuidado. No termo, né, teórico mesmo, assim, na nomenclatura, né, formal, para um algoritmo ser eficiente, ele tem que ter uma complexidade aí de tempo polinomial. Ou seja, limitado superiormente aí por uma função polinomial, que depende, obviamente, desse tamanho da instância. É isso que a gente está buscando. E aí o problema ele vai ser fácil, né, se existir um algoritmo rápido, um algoritmo eficiente para resolvê-lo. Caso contrário, a gente não pode dizer que esse problema é fácil. Nem que ele é difícil. Pode ser que você não conheça o algoritmo ainda, que vai resolvê-lo de forma fácil. O que você pode dizer, dado, né, o conjunto de métodos e algoritmos que eu tenho atualmente, esse problema não é fácil, mas também você não pode dizer que ele, né, é impossível de resolver. Pode ser que amanhã você descubra um algoritmo. Agora, ó, o exemplo clássico aí que eu falei para vocês de um método que é extremamente eficaz na prática, tá? Mas que não é de tempo polinomial, que é o nosso famoso aí, querido simplex, tá? O simplex a gente viu lá nas aulas de simplex que ele aí tá em todos os softwares, né? Tem um grande sucesso aí, ele é responsável pelo grande sucesso da otimização linear, da pesquisa operacional e etc. Só que na teoria, o comportamento dele, tá, é bem ruim. Tem como você provar, tá, que ele vai precisar de um número exponencial de trocas de base até convergir para para a solução ótima, tá? De uma determinada classe de problemas. E foi isso que esse pessoal aqui, né, na verdade esse pessoal de dois aqui, essa dupla aqui, provou em 1972. Vejam, ó, demorou, tá? O simplex foi lá, né, final da década de 40, demorou alguns anos para alguém aí chegar com a prova, né, da complexidade do simplex. Tinha muita desconfiança, né, de que ele não seria, né, um algoritmo aí eficiente no sentido teórico, embora ele resolvesse problemas muito bem. E aí, em 72, né, o Klee e o Mint aí, eles provaram que existe um problema nada convencional, mas é um problema de programação linear, bonitinho, tá vendo? Tem uns coeficientes aqui, tá, que eles multiplicam as variáveis do problema, são potências, mas são parâmetros, tá, mas são potências desse parâmetro epsilon aqui, e faz com que a região factível, ó, comece a ficar um quadrado, um cubo, né, um cuboide, enfim, mas um pouquinho deformado, tá vendo? Aqui, ó, que ele começa a ficar sempre, tem um lado dele que é sempre meio tortinho. E é isso que vai fazer com que, ó, a regra padrão do simplex e algumas outras regras de pivotamento lá, né, do primal simplex, em que o custo relativo mais negativo sai da base e tal, ela vai fazer com que o método leve, ó, 2 elevado a n menos 1 iterações, tá? Onde n, ó, é o número de variáveis. E aí você consegue um desempenho aí exponencial, ou seja, ele vai precisar de um número exponencial de passos aí, portanto o tempo dele, né, é proporcional às iterações, a gente viu isso, vai ser exponencial. Então, vejam, quando descobriram isso, né, falaram, poxa vida, né, o simplex então é um algoritmo que não é eficiente, mas que na prática funciona muito bem. E isso foi reforçado quando o pessoal achou os que são eficientes. Né? Lembra que eu falei para vocês, ó, o método elipsoide foi o primeiro lá, foi um breakthrough, porque falaram, poxa, agora a gente tem um método eficiente, na teoria. Um método que no número, né, polinomial de iterações converge para a solução ótima do problema de programação linear. Mas aí você fala, poxa, eu implementei aqui esse elipsoide, caramba, cada iteração está levando 2 dias, né? Exagerei, óbvio, mas pode levar muito tempo. Então, embora ele tenha uma complexidade aqui polinomial, ou seja, embora o elipsoide seja um algoritmo eficiente do ponto de vista computacional, ele foi ineficiente, né, na prática. Né? Quando implementaram ele não, né, respondeu muito bem aí. Agora, o método de pontos interiores conseguiu juntar as duas coisas. Ele tem complexidade polinomial, então as iterações dele são da ordem de raiz de n, né, ou da ordem de n vezes L. L aqui depende também da representação binária, então é uma constante, tá, mas que corresponde à representação binária do maior elemento que você tem. Tem uma prova também que, em vez do L, o pessoal coloca, tá, log de 1 sobre epsilon, e esse epsilon aqui é a tolerância de convergência. Mas o que importa aqui, tá, o n, ó. Então, em um número polinomial de passos, você vai convergir para a solução ótima do problema. O método simplex não te garante isso. Só que, né, quando você vai testar os dois, o simplex aí se desponta como, né, o
um dos melhores métodos aí, principalmente se não for um problema muito grande, né? No pior caso, então ela é uma medida extremamente conservadora, no pior caso, você pode ter, né, um desempenho horroroso, um tempo horroroso na prática. Mas isso não quer dizer que é o caso normal, tá? Que é o caso que mais ocorre aí. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de análise, tá? Obviamente existe análise probabilística, que aí, né, você faz simulações com as instâncias que você tem, e aí envolve outro tipo de análise, tá? Mas a análise de complexidade de algoritmos é baseada nesse pior caso mesmo. Mais um exemplo que acho que a maioria de vocês conhece aí, que é o problema do caixeiro viajante, né? Ó, tem lá os nós, e você fala, olha, eu quero visitar um conjunto de cidades, né? Vamos supor que o nosso viajante, ele está nessa cidade, eu quero visitar todas as cidades, por exemplo, né? Fazer essa rota bonitinha aqui, ó. Visitar todas as cidades aí, uma única vez, tá? E voltar lá para o meu nó inicial, aqui para minha cidade inicial. Obviamente que eu fiz daqui para cá, eu poderia ter feito, né, ó, eu posso apagar aqui, tá, falar, não, o cara não fez isso não, você tá louco, o cara fez, né, ó, outro caminho, tá, ele poderia ter vindo por aqui, por aqui, por aqui. Qual que é melhor? Depende, né, das distâncias entre esses nós em J aqui. Então eu quero minimizar essa distância, tá, eu quero ligar esses pontos, né, percorrer cada um deles uma única vez, de maneira a minimizar essa distância. O problema você consegue explicar até para uma criança, tem até o exemplo lá da caixa de cereais, que nos Estados Unidos o pessoal colocou, né, o problema atrás de uma caixa de cereais, né, porque o pessoal, enquanto tomava café da manhã, tentava resolver o problema, e aí depois eles davam um prêmio para quem achasse a melhor solução, ou seja, qual era a rota de menor custo. É fácil explicar, mas ele é extremamente difícil de ser resolvido. Na verdade, ele está na classe aí dos problemas mais difíceis de serem resolvidos. Os mais difíceis dos mais difíceis. E o que isso significa? Que não existe um algoritmo de tempo polinomial para resolvê-lo. E quando a gente fala mais difícil, a gente tem que tomar esse certo cuidado. Por quê? Ele é mais difícil hoje. Pode ser que amanhã alguém tire do bolso aí um algoritmo e fala, poxa, resolvi o caixeiro viajante aí, tá? Com um algoritmo de tempo polinomial. Vai ficar muito famoso, milionário, vocês vão ver. Mas a gente não sabe, pode ser que isso nunca aconteça, pode ser que isso seja impossível, mas, né, a gente só pode falar que, olha, ele está na classe dos que, né, até então são os mais difíceis, mas se alguém achar um algoritmo para ele, um algoritmo de tempo polinomial para ele, acha um algoritmo de tempo polinomial para qualquer problema de otimização. Só antes da gente esclarecer isso, vou falar um pouquinho de alguns casos especiais aí, tá? Tem algoritmos que não são nem de tempo polinomial, nem de tempo exponencial. Por exemplo, ó, esse daqui, esse K log K aqui, ele tem um crescimento mais que polinomial, mas é menor que exponencial, tá? Um K log K aqui. Tem até essa função aqui, ó, kkk, ela é kkk porque ela está rindo da sua cara, tá? Que é uma função do demônio essa, tá? E ela tem uma taxa de crescimento aí muito alta, né? Altíssima. Então, se você tiver um algoritmo assim, foge dele. Embora a gente tenha dado, né, ênfase aí, né, pro tempo, eu falei no comecinho para vocês que a memória também é importante. Não adianta você ter um algoritmo extremamente rápido que ele precisa de 4 terabytes de memória, né, que vão aumentando a cada iteração, tá? Você vai precisar de um supercomputador aí para resolver. Obviamente, né, que a análise ela também envolve, né, um uso também polinomial aí da memória. Mas, em geral, a gente está preocupado com o tempo mesmo. E esse tempo exponencial aí, ele pode ocorrer mesmo quando não está de maneira explícita, tá? Ou seja, quando pode depender da forma como você representa o problema. Como assim? Se eu quisesse representar um x lá que tivesse entre 2k e 2k mais 1, né? A gente viu que esse k é só aplicar o log 2 aí, né? Log 2, x aí, k mais 1. Então eu sei que, né, o número de elementos que eu preciso para representar isso de uma forma binária, tá? Seria o K aqui, K e K mais 1. Então, sempre que, né, eu tiver esse θ, eu peguei esse θ, o maior inteiro da instância, o maior valor, o maior coeficiente que eu tiver nas minhas matrizes, lá nos meus vetores, e eu fizer uma representação binária, ele vai ser representado por né, por uma expressão da ordem de log θ, que é isso aqui. Então, eu peguei o x, no caso θ, né, e representei por log θ. Então, se o algoritmo... Agora eu fiz todos os cálculos do algoritmo e descobri que o algoritmo requer θ passos, tá? Na verdade, o θ aqui é exponencial, tá? Porque, ó, eu fiz... A minha complexidade do algoritmo depende de θ, mas eu represento tudo como log θ. Então, o θ é exponencial do log θ. Então, só essa observação, não vou me aprofundar nisso, mas só para tomar cuidado. A forma como você representa o problema também influencia. Se o algoritmo depender desse θ, ele pode ter ainda uma complexidade exponencial. Isso era só uma observação final para vocês tomarem esse cuidado.